Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo aí, nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar também aquele abraço, né, bem apertadinho para todos aí, né, da família Feal, que trabalham nos bastidores para chegar essa programação para você. Muito bem, eu disse que aqui é Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ela, Júlia Blanqui. Olá, Julinha. Olá, Nando! Olá, pessoal! Que alegria! Gratidão por mais um momento com vocês, telespectadores e a nossa grande família FEAL. Gratidão, Nando, especialmente você. Gratidão a você aí disponibilizando seu tempo aí precioso. Olha, hoje continuamos com o sinal verde, né? O sinal verde está aberto aí, o sinal verde para a gente passar. É o livro do nosso querido André Luiz, né? E a psicografia é nosso querido Chico Xavier. Muito bem, e o tópico de hoje é desejos. Olha, é muito bacana. Esse é um dos temas que eu não esqueço desse livro. Ele fala aqui, ó, desejo é realização antecipada. Não é mesmo, Júlia? Verdade. E a gente vai provar aqui, ao vivo, a psicanálise, a psicologia positiva, a metafísica, enfim, o que é que faz essa poderosa atração da gente ter um desejo e poder realizar, poder materializar todos os nossos desejos, os nossos sonhos. Tem muita coisa bacana aqui para estar dividindo com você. Fica aqui, não perde não. Isso, vamos aproveitar aqui que o André Luiz nos traz, né, essas informações. Essa frase, né, que desejo é realização antecipada, é quando a gente já vai elaborando ali na mente, no pensamento, já um desejo, ele está a caminho de realização. Muitas vezes a gente não acredita nisso, mas é muito possível isso, que é aquela tal da visualização que a gente faz, né? A gente vai, você deseja alguma coisa e você começa a visualizar aquela coisa, começa a construir no seu campo do pensamento, a tendência é que isso se realize. Então, o André Luiz está perfeitamente, não é, com razão de dizer isso para nós, né? Ele diz aqui, olha, querendo, mentalizando, agimos, agindo, atraímos e atraindo, realizamos. Lembra, Júlia, numa época que estava em moda aí aquela tal da lei da atração, né, que saiu no cinema, na TV, em livro, né? Isso já os espíritos já diziam isso, né? E os grandes pensadores, né? Os mestres, né, que a gente sabe do passado, lá os hindus, já falam disso há muito tempo, né, Júlia? Verdade, até bíblico. Primeiro, o mundo da criação é um mundo mental, depois nós vamos para o mundo material, né? Então, Deus criou primeiro o mundo, né? A divindade vem com essa força, esse campo de consciência. Então, a mente, na moderna psicologia, na psicologia positiva, é muito interessante, porque o que a gente deseja, na verdade, é um impulso, né? A psicanálise ela vê como um impulso em direção a algo. Você quer aquilo, você quer ser, quer estar, quer possuir. Então, esse desejo, essa pulsão de vida, ela atrai, gera comportamentos. Então, a psicologia e a psicanálise estão muito alinhadas com isso. Tudo que nós pensamos repetidamente nós vamos acabar acreditando, vamos sentir isso. E pensamento mais sentimento vai gerar comportamento, vai gerar atitude.
E é por isso que a gente chama a lei da atração, porque aquilo que você pensa continuamente, que você foca, você vai atrair. E é por isso que é importante que a gente preste atenção aos nossos pensamentos. Precisamos pensar em coisas positivas e não entrar no mundo do medo, atraindo mazelas, atraindo doenças, atraindo infortúnios. Então, a premissa é: por que não podemos criar coisas boas? Então, o poder da lei da atração é exatamente isso, que você pensa repetidamente, você vai atrair, não tenha dúvida. Você deve ter muitos casos como eu, Nando, muitos pacientes. Você olha histórias de vida, eu não conheço uma pessoa que passou por mim que não realizou aquilo que pensa. Vejo meus pais, meus avós, vejo os pacientes. Então, realmente, isso é verdade, é cientificamente comprovado, sim, né? Uma coisa muito interessante, eu estava também, olha que curioso, né? Eu também fui dar uma pesquisada na lei da atração. E em 1879, no New York Times, eles começaram a usar esse termo, 1879, da lei da atração. Era um trem que estava indo para o Colorado, né? Então eles estavam desbravando o Velho Oeste. E quem é uma excelente escritora, pena que ela faleceu, é Louise Hay. O Gasparetto, Val Capelli. Louise Hay tem livros maravilhosos sobre ensinamentos que a gente pode transformar a nossa vida. Um dos livros dela é Você Pode Transformar a Sua Vida. Aliás, foi muito inspirador para mim. Você já leu a Louise Hay, Nando? Já li, eu li esse livro e ela realmente saiu de uma situação de adoecimento muito grave, né? E ela, a partir da sua própria experiência, ela foi passando isso para as pessoas, né? Então a gente vê que o que ela passava realmente tinha assim, você pode curar sua vida. Isso é um outro livro dela também, foi o Sim, que ela fez, ela curou a vida dela, né? Ela estava com uma enfermidade grave mesmo e curou. Então, veja que aquilo que a Júlia estava dizendo aí, temos que pensar no que estamos pensando, porque se a gente pensar em vão, em coisas que são improdutivas, negativas, claro que a gente vai atrair, claro. E quando a gente diz, piorou ainda, porque a gente está dando uma sentença. O universo ele traz para nós aquilo que nós queremos. E quando dizemos, ele faz. Então você sabe aquela lâmpada, a lâmpada do gênio que você esfrega e o gênio aparecia? É mais ou menos isso. Você está esfregando a lâmpada que pode te iluminar ou não. Pode se apagar, dependendo de como a gente está acionando. O gênio virá, né? Então a gente precisa tomar cuidado, né, Julia? verdade. E você pode estar se perguntando, Nando, vocês que estão nos ouvindo, né? Tá, muito bem. E como é que a gente faz, aciona essa lei da atração, né? Como a gente pode fazer isso? Só pensando, só desejando? Não. Primeiro a gente precisa ter muito claro, precisa ter especificidade, precisa estar muito claro o que a gente deseja. Então, você aí que está solteiro, eu quero um grande amor. Precisa pensar como é que você quer esse grande amor, né? Fazer sua listinha. Eu quero viajar. Você precisa também pensar para onde você quer viajar. A gente chama isso de planejamento, foco, projeto, planejamento. Então, tenha claro o que você deseja. Comece a pensar, comece a sonhar, né? A gente fala essa fase de sonhar, né? Que a gente está projetando formas mentais. E é muito bacana também pegar recortes de revistas e fazer um cartaz, pirular pela casa. Eu quero esse carro, eu quero esse robô, eu quero esse país, eu quero N coisas. Então, nós vamos colando essas imagens, pode colocar num caderno, no seu caderno de terapia, enfim, numa cartolina, né? A gente chama de visualização criativa na psicologia. É aquilo que a gente visualiza e o inconsciente começa a trabalhar ao nosso favor. É assim que funciona o marketing. Os canais de televisão, eles vão colocando imagens e a gente vai
inconscientemente, ao ir ao mercado, a algum lugar, a gente lembra daquela imagem, né? Então, a parte visual é muito importante, ter claro o que deseja. Ô, Júlia, Segundo, e oi, hoje o algoritmo e a inteligência artificial também, né? verdade. Você abriu lá o Instagram, por exemplo, o Facebook, ou, a tua TV, o teu smartphone, o teu tablet, lá, pum, aparece aquilo que você é, né, estava pensando. Nossa, mas eu estava pensando nisso. Não é que estava pensando, você já disse isso. E esses aparelhos já captaram. E a tua busca também sempre vai trazer mais, né? Isso é verdade. Além A do que nós inteligência estávamos é do verdade. marketing, né? Então hoje a gente tem também essas redes sociais que trabalham com esses robôs aí. Verdade mesmo. Então, primeiro ponto, tenha claro o que você deseja, né? Seja criterioso. Segundo ponto, visualize na sua mente. Comece a imaginar cenas. Por exemplo, você quer viajar, então comece a se imaginar dentro do avião, dentro daquele carro que você quer, naquela relação afetiva, andando de mãozinha dada. Você quer mudar o seu corpo, ter uma outra performance. Comece a se imaginar dentro desse contexto de visualização. Então, isso está dentro da esfera do desejo, do pensamento. Agora tem o segundo ponto. Quando você começa a sentir isso, você vai ver que tem um mecanismo de defesa na nossa mente que provavelmente vai falar: ah, não, você já está velho, você é isso, é aquilo, você não pode. Você já passou dessa fase, né? Vem sim as autossabotagens. Então, é preciso o quê? Se sentir digno. Ter isso muito bem resolvido. Por que eu não mereço? Por que eu não posso? Né? Então, mire bem alto, mire nas estrelas, que se você errar, vai para Marte, pelo menos, né? Então, deseje grande, deseje alto e se sinta digno. Comece a visualizar, né? Quando Jesus falava, pede e acharás, né? Visualize isso. Ele está falando da fé. Ou seja, você está sentindo que aquilo é tão verdadeiro, é tão real, que você já se comporta daquela forma. Então, você se comportando dessa forma, as pessoas te veem assim, e aquilo que você busca te enxerga e vai até você. Então, existe esse processo de você, não adianta só pensar, você tem que acreditar, agir como se aquilo fosse verdade, né? Eu tinha uma paciente, Nando, que ela veio de uma comunidade, e ela, claro, não tinha um poder aquisitivo muito bom. E a gente estava na época que ela falava: eu quero ser rica, eu quero ganhar muito dinheiro, né? Eu falei: então haja como isso. E ela: ai, como é que é agir como rica? Use as suas melhores roupas, use os seus melhores, tudo que você tiver, copo. E ela: ah, eu posso? Claro, né? A pobreza começa quando a gente: ah, não, vou guardar, isso aqui eu vou guardar. A pobreza é quando você acredita na mesquinharia, né? E a gente foi trabalhando com o próprio guarda-roupa dela. Então, ela usava a blusa ao contrário, ela punha um lenço, ela ia mudando o visual. Bom, moral da história: ela entrou numa faculdade, ela começou a trabalhar, virou professora, enfim, depois eu perdi o contato, mas ela subiu muito na vida, mais do que todos da família, porque ela desejava, ela pensava, ela visualizava, se sentia digna, agia como tal. Então, ela começou a atrair a prosperidade, a abundância na vida dela. E teve uma época, Nando, que ela ganhava coisas. Ela se tornou tão agradável que ela ganhava coisas. Ela não precisava comprar. Então, a lei da atração, que é o tema de hoje, os desejos, como realizar, ele vem muito de encontro da vibração da gratidão, da vibração positiva de você se sentir já nesse contexto bom, da abundância, da prosperidade, que é foco nos seus objetivos, na solução, e não foco nos problemas. Veja que ele diz aqui, ó, como você pensa, você crê. E como você crê, será.
Olha só isso. Essa frase, você que está aí, anote, porque eu vou falar bem devagarinho. Como você pensa, você crê. E como você crê, será. Então, você veja o caminho de realização. Veja o exemplo que a Júlia usou, né? A pessoa não só visualizou, como desejou, como ela colocou em prática, né? Implementou aquilo que ela queria. E, consequentemente, as coisas vão acontecendo. As portas vão se abrindo, as oportunidades vão aparecendo. Ah, isso é mágica? Não é mágica. Isso é vontade. A gente precisa ter vontade, né? A partir do desejo, a vontade de realizar. E virão as oportunidades, porque enquanto a gente fica preso naquele pensamento de crenças limitantes, a gente vai ficar ali, só rodando, não é? Em falso. Então a gente precisa, né, é, fazer por, né, merecer. Então, ó, cada um tem hoje o que desejou ontem e terá amanhã o que deseja hoje. Isso é degrau, isso é passo que ele está dizendo, né? Para a gente vai dando os passos para alcançar. E precisa de disciplina. Ninguém dá salto quântico, não. Salto quântico não existe. Existe o suor, existe, né, a nossa vontade, né, Júlia? Sim, tem muitas literaturas que elas têm uma fórmula, né? Que é pensar mais sentir é igual a agir, que é o que você ilustrou muito bem. E ilustrando isso, a gente tem pessoas que não têm muito desejo, sabia? Não tem muito objetivo, está sem motivação, estão com depressão, enfim, estão num momento da vida muito limitado. E olha que interessante, né? Também casos clínicos. Existem pessoas dependentes, por exemplo, senhoras que gostariam de viajar. Ah, mas eu não sei chamar Uber, não sei mexer em aplicativo, eu tenho medo de sair sozinha. Como que é isso? Eu moro longe. Como é que eu vou chamar o Uber, pegar um metrô, ir para o aeroporto? Eu vou me perder. Mas eu não tenho ninguém, eu não tenho namorado, não tenho filhos. Como é que eu vou realizar meu desejo? Como é que eu vou viajar? Ah, eu estou condenada, já perdi minha vida, né? Então a gente vê cenários bem tristes de pessoas que, por exemplo, com uma dependência emocional e não realiza nenhum desejo. Porque, em vez de viajar, fica lá no foco. Não, eu nunca casei, eu deveria ter casado, né? Então, também os desejos são escalonados, eles seguem patamares. A gente precisa se movimentar antes do grande desejo final, porque a vida é cheia de desejos. Para os pequenos desejos, então, cuidar do corpo, falar com outras pessoas, se sociabilizar, é um passo de cada vez. Por exemplo, no caso dela, eu fui passando agências de turismo de um dia. Ah, eu não consigo. Bom, então vamos programar. O táxi vai chegar na tua casa a tal hora, pega você, já vai lá para a van, vai viajar, né? E aos pouquinhos, esses planejamentos, eles vão virar lá na frente, uma viagem de avião, lá na frente, conhecer o príncipe, né? Em alguma viagem. Mas dentro de casa não vai ser possível. Então, é preciso, nesse pensar, sentir, agir, que você colocou com as suas palavras também, não estou recordando aí, você pode repetir, Nando? Como é que é? E já esqueci. Só Tá, se foi o que o André Luiz falou, né? Eu falei que o que ele disse aqui são degraus e são passos que a isso, gente vai dando para alcançar o objetivo nosso, né? São patamares que a gente vai, né, encontrando na nossa frente, etapas que a gente vai superando, que vai, né? E ele isso. fala aqui também, ó, que Então, campo de desejo, desculpa, Juliana, campo de uhum, desejo no terreno do espírito é semelhante ao campo de cultura na gleba do mundo, na qual
cada lavrador é livre na sementeira e responsável na colheita. Aí também tem essa questão da semeadura e da colheita, né? Verdade. Então, para a gente materializar, a gente precisa ter um painel mental. Precisa ter claro o que a gente quer. A gente precisa ter escolhas. O que eu quero fazer com o meu tempo precioso de vida? Onde eu quero ir? O que eu quero ter? O que eu quero ser? Claro que a gente não vai mudar totalmente, né? Nós temos um físico, uma história de vida, um corpo. Mas sim, a gente tem a escritora Louise Hay, volto aqui a tocar o nome dela, ela mudou a vida dela. E mudou a vida de milhares de pessoas. Ela é uma pessoa famosa, com muitos livros. Então, o que a gente está falando aqui, né, a lei da atração, através do poder de vida, que Freud diz, pulsão de vida é ir de encontro e não ficar esperando que as coisas venham. Você precisa tomar a sua atitude e sair, ir a campo, fazer a sua parte, né? Pulsão de vida e pulsão de morte é essa a diferença. A pulsão de morte é você ficar lá se lamentando e não faz nada. Você espera que tudo caia do céu. Rezando, orando, fazendo promessa, não vai só resolver a vida de esperança e fé. A gente precisa fazer a nossa parte. E a nossa parte é não só acreditar, mas ir de encontro, se movimentar, começar a mudar comportamentos que vão ajudar o universo, que ele conspira a nosso favor, para que a ciência se movimente para você, porque isso é científico, é energia. Energia semelhante atrai semelhante. E nós estamos vibrando alegria, nós vamos atrair coisas de alegria. E a Julia falou, né, agora há pouco, né, de que a gente precisa sair, né, do nosso ostracismo, que a gente precisa mudar o nosso comportamento. E o que que a gente precisa para mudar o nosso comportamento, né? Esse de ficar parado, para um comportamento de ação, a gente precisa aprender, né? Tem o cognitivo, vai fazer com que a gente aprenda. E como que um atleta vai para uma Olimpíada e ganha uma medalha de ouro lá? Como que ele chega a um pódio? Ele chega com muito treinamento. Então, se você, não sei mexer no meu smartphone, treina, vai errando, errando, pede pergunta, vai, hoje, se tudo que você quiser saber, você coloca no YouTube, tem alguém lá ensinando. O meu celular é tal, 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 até a marca, até o modelo certinho. Você vai lá, coloca assim, o meu celular é assim, assim, assim. Como eu faço para fazer isso? Põe lá o que você quer. Vai vir alguém falando lá. Faça assim, 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 um tutorial para você aprender. Então, o que que a gente precisa fazer? Aprender. E o que que exige de nós? É repetição, é lição, é aprendizado. A gente vai, repete, repete, até que uma hora aquilo fica comum, né? A gente vai fazer naturalmente aquilo. Como é que um músico chega ao estágio que ele chega? Estudando, 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 né? E outras coisas que a gente for ver, né, aí no que está na nossa cara, as pessoas aprendem. Aquela moça que a Júlia falou está aprendendo a ser rica. E ela vai ser rica, porque ela está aprendendo a ser rica, não é? Então a gente Sim, precisa também fazer isso, né, Júlia? verdade. E uma coisa interessante também que você puxou o fio da meada aí, Nando, né? Quando a gente começa a treinar, na verdade a gente está vencendo uma coisa que se chama medo. Nós temos medo de sair da zona de conforto. A gente quer mudar a vida, mas no fundo a gente não quer. A gente quer ficar na zona de conforto, porque a gente tem medo. É um conflito, sabe? Eu quero mudar, mas eu não sei como mudar. Eu tenho medo de mudar, né? Então, isso é uma coisa natural do ser humano. Sair da zona de conforto dá medo. Então, muitas vezes a gente sonha, não, mas. Porque no fundo, por que será que eu não tenho força de vontade? Porque você tem medo. Medo de ir lá, de pagar mico, de alguém te julgar. Como? Você foi lá e não deu certo, mas é tão fácil, né? Então a gente evita comentários e aí a gente fica na zona de conforto. E como você disse, Nando, treino.
para vencer o medo de sair da zona de conforto, de fazer algo novo, temos que agir como crianças. A criança não tem medo, ela tem uma curiosidade sem julgamento. Então, o problema é vencer o medo. Como? Vencendo julgamentos. Agir como criança. Acho que tem alguma coisa também aí espiritual de São Francisco de Jesus que fala, né? Os puros verão a Deus. Não tem tudo isso. Que quer dizer o quê? Sem julgamento. O medo, ele é fruto da escuridão, de apagar a nossa luz interior. E quando a gente fala da lei de atração e desejo, a gente está falando de agir com o coração. Coragem, agir com o coração. Então, a coragem é porque, no fundo, talvez aquilo você não queira tanto. Porque aquilo que você quer mesmo da tua alma, você tem coragem. A gente age com o coração. Sabe aquilo que ninguém te segura, né? Então, como que você vai de encontro a algo que ninguém te segura? Porque aquilo é o teu desejo de coração e não do ego. Né? Tem pessoas, por exemplo, muito tímidas, muito reservadas, e elas falam, eu gostaria de ter mais amigos, ninguém me chama, eu gostaria que todo mundo viesse para mim, mas eu sou a última. Aí eu falo, mas você percebe que essas pessoas são mais atiradas, conversam mais, são cheias de amigos? Então, elas são mais extrovertidas. Você gostaria de mudar, de ser assim? Ah, não. Falei, além sim, a gente não vai mudar o nosso temperamento introvertido, virar extrovertido, mas você pode treinar a ser mais simpática, treinar a chegar até essas pessoas, aí você vai ver que vão te chamar mais, você vai ter mais amigos, vai sair mais de casa, do ostracismo. Então, o treino, ele envolve coragem. Isso, e a gente tem que começar, porque não adianta você falar, ficar só na suposição, só na teoria. É ir lá e, por exemplo, o atleta, ele vai lá, ele erra muitas vezes. Nós tínhamos aqui, agora me fugiu o nome dele, um baita jogador de basquete, ele vai vir o nome dele. Ele, Michael Jordan? não, brasileiro, brasileiro. Ele o que que acontecia? Ele ficava no treino depois do treino do time. E a esposa, inclusive, dele ficava com ele lá. E ele ficava arremessando, arremessando. E aí errava, errava, errava. Aí começou a acertar, começou a acertar. E treinava, treinava. Mesmo depois que ele já fazia muitas cestas, ele continuava treinando, né? Mas também o resultado vinha aonde? No jogo. Ele era o cestinha sempre do jogo. E ele começou assim a treinar, porque se você não treinar, se você não começar, se não dar o primeiro passo, não vai além, né, Júlia? Precisa ter esse impulso aí de iniciar, de começar, de romper com o medo, com o temor, porque às vezes a gente fala assim, ai, puxa vida, olha, se eu tivesse feito isso antes, né, eu ficava lá pensando que não tinha condições. Não, você tem condições sim, né, Júlia? É o verdadeiro desejo do coração que vai fazer você ir de encontro àquilo. E não temos tempo a perder. Não temos tempo a perder. A nossa vida é preciosa. Então, bora trabalhar para atrair o que a gente veio fazer nesse mundo, cumprir a nossa missão. A Júlia falou de treinar, então comece pelo treino do espelho. Começa sorrindo para o espelho. Mesmo que você não tiver vontade de sorrir, sorria. Seu cérebro vai né, entender que alguma coisa boa está acontecendo. Então, treine isso todo dia, né, e é como um exercício, e depois parta para outros exercícios. Bom, a gente também aqui faz o exercício da prece, da oração e das vibrações, sempre pedindo, sempre buscando, sempre nos energizando. Então, a gente sempre sugere, deixa aí um copo de água do lado, um recipiente com água, os benfeitores vão trabalhar nessa água aí no momento que você estiver assistindo e ouvindo esse programa. Então, vamos lá para o momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, fazendo uma reflexão sobre este tema de hoje, não sobre só o tema, mas o quanto a gente mesmo tem condições e pode, não é?
alterar a nossa vida para uma situação melhor. Que nós possamos, como o André Luiz disse, encaminhar esse desejo para uma realização. Então, não é aquela simples fantasia que muitas vezes a gente elocubra, mas o desejo, como a nossa querida Júlia disse, firme e forte, sabendo o que realmente nós queremos. Com certeza, parte do universo, que são os amigos espirituais, irão nos ajudar, nos inspirando, entrando no nosso campo mental através da intuição, para que a gente possa, não é, realizar esses nossos desejos. Serão realizados aqueles desejos, claro que terão a ajuda desses benfeitores, que realmente sejam sinceros, verdadeiros e que tragam, não é, boas coisas para nós e para o universo também, para as pessoas que estão à nossa volta. Mas tudo começa por nós mesmos. Precisamos cuidar primeiro de nós, para depois irradiar para o universo. Pedimos então aos benfeitores espirituais que nos auxiliem, inspirando o nosso campo intuitivo para essas realizações, a iniciar-se pelos nossos desejos. E pedimos a Ti, Senhor Jesus, Mestre querido, que possas nos insuflar o Teu amor em nossos corações e nos corações daqueles outros irmãos que estão desanimados, que estão severamente, não é, muitas vezes, com dificuldades, com muitas vezes enfermidades no campo mental, no campo emocional. Ajuda, Senhor, esses nossos irmãos, para que realizem os melhores desejos em suas vidas. Então pedimos-te, Senhor, que abençoe todos os seres, todas as pessoas, todos os espíritos, todas as almas, todos aqueles que estão à nossa volta, em todos os lugares, nos lares, os nossos familiares, entes queridos, pessoas ligadas a nós, da nossa sociedade, da nossa cidade, da nossa comunidade, do país em que estamos, do continente a que pertencemos e a todo o planeta, Senhor. Que a vossa luz emoldure em nossas vidas, não tão somente agora, nessa hora, mas por todo sempre. Que assim seja. Muito bem aí, depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer pedir para você aí colaborar com essa obra de comunicação do bem, do evangelho, do espiritismo, da psicologia, né, de todas as outras formas de ajuda ao próximo, né? Então, a gente tem um clube, que é o Clube Amigos da Boa Nova. Se você se associar, você vai ajudar pessoas que estão distantes, em outros locais que precisam, ou seria bom que ouvissem e assistissem o conteúdo dessa emissora. Então, entre no site, ó, amigosdaboanova.com.br. Quer falar com a nossa central de atendimento? É o 0800 12 018 38. E também o fixo 11 2458 3214. Se você está aí com o seu smartphone, que ferramenta excelente para você se comunicar com o clube. O número do WhatsApp é 11 97834 2246. Eu posso fazer uma doação espontânea, instantânea? Sim, nós temos o Pix. A chave do Pix é um número de celular. Você pode, né, fazer a transferência que você quiser, na quantia, no tempo que você quiser. Anote aí, ó, 11 97261 0272. E se você se tornar sócio, você, por exemplo, pode fazer uma consulta com um psicólogo, com um psicanalista, e você pode ter desconto, porque tem vários profissionais que estão cadastrados lá no clube para te dar, né, a atenção devida e o desconto também, por ser sócio. Entre no site, ó, clubeamigos.com.br, lá explica e tem lá os profissionais que fazem parte. Também queremos dizer assim, como você está sintonizada aí agora, às vezes é pelo aplicativo, às vezes pelo rádio, pela TV, pela parabólica, existe uma forma bem fácil de você, não é, na próxima vez que você for nos ouvir, assistir, entre no site Portal Mundo Maior,
portalmundomaior.com.br. Só isso, ó, portalmundomaior.com.br. Se você colocar lá no Google, Portal Mundo Maior, já vai aparecer o site. Clica lá, vai descendo assim, você vai ver. Rádio ao vivo, TV ao vivo. Você clica onde você quer. Se quiser ouvir, quiser assistir, clicou lá, ouviu. Tá? Bem fácil, hein? Portal Mundo Maior. Muito bem, Julinha. Voltamos aí, né, para você falar para a gente mais desse tema maravilhoso, né? Ah, é muito bom estarmos juntos aqui com temas tão importantes para a nossa felicidade de todos aqui ouvintes. Sabe, você estava nessa prece maravilhosa, Nando, e eu tive a seguinte intuição, né? Que seria assim, Júlia, diga, por que que algumas pessoas não alcançam os seus objetivos, seus desejos? Por que pessoas não alcançam os seus desejos se vocês estão dizendo que todo mundo alcança? Então, olha só, a gente cria frases na mente, né? Por exemplo, eu quero ser rico. Uma frase boba, né? Mas, não, mas espera aí, vão me assaltar se eu tiver um carro de luxo. Então, o que acontece? Você cria uma outra frase mental que vai. Então, o universo ele responde à medida que você vai pensando. Então, fica uma gangorra de vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Então, muitas vezes, as pessoas que não alcançam os objetivos, aqui no fundo, esse vai, não está 100% vai. Está 50% vai e 50% cheio de mas olha, mas isso, tal, né? As mocinhas e os mocinhos que querem um companheiro, uma companheira, não, mas dá trabalho, eu tenho que me arrumar, e tem que sair, e o outro tem que dividir, tem que ceder, né? Então, às vezes a pessoa não encontra o amor da sua vida porque ela começa a ver muito problema. E o universo fala: você está vendo problema, a gente vai te dar problema. Vai te dar um usuário de droga, vai te dar uma pessoa que vai pegar o seu dinheiro, vai te trazer problema. Então, veja, os desejos que não se realizam são porque, no fundo, parte da nossa alma estava trabalhando ao contrário. Você está se sabotando. Na verdade, eu vou ser mais clara: não é parte da alma, é o ego. É o ego que dificulta, que coloca problemas, que acha que tudo é complicado, né? Tudo é muito complicado, tudo é muito trabalhoso. Então, é claro que não vai realizar nada. Então, a fé, que movimenta montanhas, né? Ela significa: eu sei com certeza tudo que eu quero. E eu sei com certeza o que eu não quero. É aquela especificidade. Tenha claro o que você deseja. Não tenha dúvida. Porque, caros amigos, Nando, se a gente duvidou, acabou. Acabou, não realiza nada. Nada, 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 nada. Duvidou é não para o inconsciente. O inconsciente trabalha a favor. Freud e Jung diziam, né? A psicanálise. Você é movido pelo inconsciente. Então, o inconsciente, ele trabalha e ele vai movimentar todas as energias, né? Então, é muito importante a gente prestar muita atenção no que a gente fala, no que a gente pensa, para ser coerente. Ser coerente, né? Se a gente usar a neurolinguística, eu estou de dieta, então não posso comer pizza. Aí ela vê um doce lá na propaganda. Não posso comer doce. O que que o inconsciente vai fazer? Ele vai tirar o não, vai pegar o verbo, o substantivo, o adjetivo, comer doce, comer pizza. Então você vai ficar cada vez com mais vontade, não é? Então a gente também precisa, sim, ter muita atenção aos nossos desejos. Exatamente. Aqui, ó, eu vou ler o restante aqui, ó. O tempo que o malfeitor, né, gastou para agir em oposição à lei é igual o tempo que o santo despendeu para trabalhar sublimando a vida. Todo desejo, na essência, é uma entidade tomando a forma correspondente. Olha isso. Já ouviu falar de pensamento os pensamentos se tornam, não é, muitas vezes uma entidade, Forma, uma uma forma, isso. entidade.
Então, a vida é sempre o resultado da nossa própria escolha. O pensamento é vivo e depois de agir sobre o objetivo a que se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto ao mal. A sentença de Jesus, procura e achará, que a Júlia já disse aí hoje, equivale a dizer: encontrarás o que desejas. Né, Júlia? Uhum. É, procura e encontra, não é? Procura e encontra. Se você não procurar, não se mexer, não desejar, ficar parado, a vida me leva. A vida vai te levar, sem rumo, sem rumo. E é claro, o universo, a espiritualidade vai trabalhar para que a gente aprenda com as experiências. Então, se a gente quer ter experiências maravilhosas, temos que direcionar, sim, o nosso karma, o nosso dharma, os nossos benfeitores, toda a equipe espiritual, porque eles nos escutam, não é, Nando? Eles sabem já os nossos desejos mais profundos do coração, mas eles também respeitam o nosso livre-arbítrio, os nossos medos. Então, se a gente tem muito medo, se a gente tem muito, mas tal, eles, tudo bem, não vamos te causar problemas. Então, a espiritualidade nos respeita muito, 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 muito. Por isso é importante, para quem não se sente seguro, não tem uma mente bem trabalhada, faça sim terapia. Desenrole a sua mente. Porque a terapia é você ter autoconhecimento, não é louco, né? Antigamente, na década de 70, quem fazia terapia era louco, né? Tinha é, é, esse dogma, mas não, hoje em dia quem faz terapia, quem se trabalha interiormente é quem tem autoconhecimento, quem tem autopercepção, tem mais amor próprio, mais autoestima. Então, para a gente aumentar a lei da atração a nosso favor, mais autoestima, mais amor próprio. E a terapia vem aqui para nos ajudar nisso. Bons terapeutas, né, bons profissionais da saúde mental vão ajudar a gente a alinhar nossos desejos com a realização deles. Exatamente. Então, o André Luiz falou aqui a gente tem que pensar nas próprias escolhas. Então, escolhamos o melhor possível para cada um de nós, para que o universo corresponda. Ele vai corresponder. Só que a gente tem que ser assim: procura e achará. Né? E ele fala aqui: encontrarás o que desejas. Né? Então, isso é uma lei que existe, é a lei. Se você se utiliza dessa lei, ela vai com certeza responder, vai te dar o retorno, vai te dar o feedback. Então, coloque essa lei a seu favor, para que ela haja dentro de você mesmo, para que aquilo que você deseja, não é aquilo sonho, sonhar, elucubrar, fantasiar. Não, não é isso. É coisa palpável, coisa que você pode pisar no chão e seguir, né, Júlia? Júlia, estamos chegando ao final, aí as suas considerações, né, também finais, e sua despedida aí, né, do nosso povo que está aí. Gratidão, Nando. Acredite. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Nós somos deuses. Acredite em você, porque Deus que está dentro de você vai trazer tudo o que você precisa. Acredite. Gratidão. Gratidão por acreditar. É isso aí, olha. Então, você procure o livro Sinal Verde, de André Luiz, na psicografia do Chico Xavier, capítulo Desejos. É maravilhoso para você estudar e colocar aí em prática. Então, muita paz, muita luz, muito amor a você e esperamos, né, eu, a Júlia, até, né, você voltar no próximo programa. Então, um beijo no coração e até lá. Tchau, tchau, Júlia! Tchau, tchau, Nando. Tchau, tchau, pessoal. Até mais, pessoal da FEAL. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau! tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui
Alvorada, com Nando Garcia.